Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa sexta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Zacarias, capítulo 11, o versículo 17, que nos diz assim: Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço completamente se secará e o seu olho direito completamente se escurecerá. O tema sugerido, irmãos, o pastor negligente com o rebanho. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 9, que traz por título o ministério de pastor. Nós entendemos que as pessoas não devem se oferecer para o ministério, que é o próprio Deus quem escolhe essas pessoas. O Senhor é quem levanta aqueles que estarão trabalhando com o seu rebanho, aqueles que estarão trabalhando com o seu povo e o estarão servindo. Nós temos que lembrar sempre que essas pessoas virão ou serão levantadas na unção que estava sobre o Senhor Jesus e farão o seu ministério acontecer. A operação do Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas em todos os ministérios tem como origem o Senhor Jesus. Tem como origem aquilo que aconteceu em 3 anos e meio do ministério do Senhor Jesus. A forma como ele operou, a forma como através dele se manifestou o reino dos céus entre os homens. Hoje, o Senhor Jesus está assentado à destra do Pai. Quem opera hoje no mundo é a sua igreja. Os seus servos que foram levantados no seu ministério para cumprirem esse projeto que nasceu dentro do coração de Deus. O próprio Deus planejou tudo isso e nos convidou para fazer parte. Desta forma, irmãos, não faz sentido nenhum alguém que foi de fato chamado por Deus abandonar o trabalho, negligenciar aquilo que é a sua responsabilidade. O Senhor nos tem dado graça, e essa graça não é para a nossa vida, não é apenas para que nós nos sentamos bem-sucedidos, mas é para que a sua obra seja feita da melhor forma, para que o melhor seja entregue para a sua obra. Deus não nos deu unção para sermos famosos, Deus nos deu unção para realizarmos a sua obra. Deus não nos deu sabedoria, entendimento, ciência na sua palavra para que nós recebêssemos o aplauso. Foi para que a igreja de Cristo fosse edificada. O Senhor nos deu da sua unção, o Senhor nos deu do seu amor, o Senhor nos encheu do seu Espírito para sermos os seus obreiros, os seus trabalhadores junto à sua seara. A seara que é esse mundo inteiro, e a igreja está presente nele para realizar e completar o plano de salvação. De fato, é muito triste para aqueles que viram as costas para a obra de Deus. Aqueles que foram chamados, aqueles que receberam a unção, receberam a graça e ainda assim, ao invés de se dedicarem à obra de Deus e entregarem para a obra de Deus o que o Senhor fez, seguindo o exemplo do Senhor Jesus, que entregou não apenas uma fortuna, entregou não apenas milagres ou operações de maravilhas, entregou a própria vida em uma morte horrível, em uma morte vergonhosa, que é a morte de cruz. Tudo isso por amor, amor às suas ovelhas. Não pode ser de outra forma com as nossas vidas, irmãos. Aqueles que aceitam o chamado do ministério e iludem-se pensando que aqui alcançarão glórias humanas. Esse trabalho é um trabalho árduo, é um trabalho algumas vezes solitário, é um trabalho que por várias vezes nós olharemos em volta e não encontraremos quem esteja conosco, mas sempre saberemos que o Senhor está à frente das nossas vidas, que o Senhor está conosco, e assim nós podemos realizar a sua vontade,
Ainda que os homens nos abandonem, o Senhor sempre estará conosco. Vale a pena ser fiel, irmãos. Vale a pena continuar com a mão no arado. Vale a pena continuar fazendo a obra de Deus. Ainda que outros abandonem, nós avançaremos e chegaremos à presença do nosso Deus e lhe entregaremos a obra que nós fizemos. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Que o Senhor seja honrado em cada uma de nossas atitudes, em cada uma de nossas ações. Que Deus vos abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquem em paz.